Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum, que é a escrita do texto acadêmico científico e as dificuldades e peculiaridades que você pode ter de acordo com o desenvolvimento do seu material e de acordo com a sua orientação, de acordo com o costume da casa. Tudo isso vão influenciar, são fatores que vão influenciar no seu desenvolvimento científico no contexto da escrita. Vamos entender um pouco mais esse assunto. A Seica Batista colocou o seguinte: professora, sempre tenho essa dificuldade em estar citando minhas fontes de pesquisa no desenvolvimento de um artigo, pois muitas vezes os professores que avaliam meus trabalhos falam que parece uma colcha de retalhos. Como posso fazer para melhorar isso? Por acreditar que posso estar plagiando, acabo fazendo muitas citações. Isso tem dificultado a qualidade dos meus textos. Bom, Seica, a gente tem que entender, quando você trabalha no material, a questão da área e da peculiaridade de cada professor. E o que quer dizer, o que é uma colcha de retalho? Por exemplo, se você desenvolve um material na área de exatas ou principalmente na área de saúde, seja medicina, enfermagem, fisioterapia, todas as áreas da saúde, essas citações, elas serão requeridas. Elas serão parte do seu material, porque esses materiais têm que ter muita informação em pouco espaço, e a norma desses tipos de materiais, a regra, é que todos os parágrafos sejam citados, ok? Então, se você está na área da saúde, provavelmente você está entrando em contato com algum professor já da área de humanas, que tem essa visão específica. E eu vou fazer um parênteses aqui, aonde você poderia trabalhar. Outra situação que é comum ocorrer é que, na graduação, especialmente, os professores, eles acreditam que os alunos não tenham muita amplitude de conhecimento, e assim reverberando também. Por isso que é importante citar de onde você fez a pesquisa. Aí a gente acaba desenvolvendo técnicas para escrever o texto baseados em autores. Nós temos duas posições aqui falando dessa citação. Às vezes, você pode pegar um texto, citar um autor e não ligar com o parágrafo de baixo. Você não tem uma linha homogênea e você não consegue ligar no parágrafo de baixo. Então, ao ler o texto, parece que ele está sendo quebrado. Outra situação é a possibilidade dos seus professores, aí eu já tenho visto isso mais pro lado da humanas, que, por exemplo, psicólogo orientando médico, bem possível que possam ocorrer situações aonde a pessoa da área de humanas vai inclinar, vai ter aquela inclinação mais para texto fluido no sentido mais filosófico, como você tem o costume de quem é da área de humanas. Então, vai solicitar que você desenvolva mais o texto, apareça mais no texto. São algumas terminologias usadas. Isso vai muito de professor para professor, de casa para casa. E se você tiver, o único jeito que caracterizaria essa colcha de retalhos seria se você não estar fazendo a ligação entre um parágrafo e outro. Mas se você está fazendo essa ligação entre um parágrafo e outro, você está dando esse direcionamento, essa composição desse corpo, o que pode acontecer? É você ter que revisitar esse texto que você escreveu. Então, o que eu aconselho é que você faça uma etapa 2, aonde você vai pegar esse texto primeiro que você fez, que foi baseado só em cima de citação, vai deixar os livros que você está se baseando ou artigos de lado, vai reler esse texto e vai contribuindo entre o texto. Então, vai ligando, vai colocando suas percepções, vai colocando seus aprendizados, vai colocando mais posicionamentos, vai aparecendo um pouco mais no texto. Não são todos os professores que vão aceitar. Veja, ou você continua no sentido neutro, se você tem esse hábito que a gente chama de uma escrita mais dura e se preocupa apenas de ligar um parágrafo para o outro, fazendo essa composição da existência, essa fluidez no texto como um todo, e aí você tira a característica do chamado colcha de retalhos, ou se os seus professores pedirem
também que você participe um pouco mais, se demonstre um pouco mais de texto, aí você volta a ler esse texto, deixa todos os outros autores de lado, deixa tudo que você está se baseando e aí você vai reler e vai contribuir para esse texto, aumentando os parágrafos, fazendo parágrafos mais independentes e mantendo as citações que já existem. Então, são dois caminhos ao contrário e são dois tipos de textos diferenciados. Vamos de novo? Geralmente, quando você desenvolve técnicas de pegar autores por autores e fazer essa revisão e ir ligando, pode ser que aconteça essa falha entre parágrafos, tá? Essa falha de fluidez do texto. Aí você volta só ligando os parágrafos. Quando o professor pede que você apareça mais no texto, você deve deixar tudo que você está se baseando, pega esse texto que você fez primeiro, que você citou e foi feito só em cima de citação, revisita o texto com muita calma e vai contribuindo com suas palavras. Isso é muito pessoal, de orientador para orientador, de casa para casa, de programa para programa e de área para área. Por que que você tem que saber disso? Porque uma outra opção é que você visite o texto do professor que está te avaliando ou dos professores que está te avaliando para entender um pouco mais o que na concepção deles é interessante. Isso é fundamental para você entender o que é certo para o professor. Na verdade, como pesquisadores, a gente tem que desenvolver alguns hábitos, dentre eles esse pensamento crítico de entender o que é colocado para nós, porque às vezes nós somos criados, acostumados, treinados a desenvolver uma certa forma de texto e quando a gente entra em contato com alguns professores ou alguns avaliadores, a gente só acha assim, puxa, o meu texto não tem qualidade. E pode ser que não seja isso. Pode ser que aquela casa, aquele costume, aqueles ordenamentos, aquela composição de banca ou composição de professores tenham um costume de um texto diferenciado. Se você achar só que o problema é seu, sem essa percepção crítica para você aprender a transitar, o que pode acontecer? Quando você for para outra área, você pode não saber o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo prático. Embora a minha formação seja majoritariamente voltada à área de humanas, embora eu também tenha graduação em biologia, então minha formação ela tende um pouco mais para humanas, mas eu participo de 5 grupos de pesquisa, 4 são da área de saúde, 1 é da área de humanas, e eu percebo claramente essa composição diferenciada de texto. O texto da área de saúde, ele é duro, ele é direto, ele quase não permite sentimento, ele permite dados. As pesquisas da área de saúde, elas são inclinadas muito mais a quantitativos, porque eles querem informações de quantitativos para tomadas de decisões ali na prática, ou clínica, ou assistencial, depende da área da saúde. Então, a composição do texto, ela vai ser mais dura, a gente tem que citar cada parágrafo, 1 ou 2 ou 3 ou 4 estudos, e tem parágrafos que você cita mais de uma fonte para comprovar aquela informação. Então, por exemplo, anualmente são encontrados tantos casos de câncer no mundo. Aí você vai colocar 1, 2 fontes. Cada afirmação que você faz, você pode colocar, não é que você coloca mais de uma fonte para afirmar aquela situação. Já na área de humanas é totalmente contrário. As pesquisas vão sendo inclinadas majoritariamente para a questão qualitativa. Se trabalha muito com subjetividade. Cada casa vai ter uma linha de autores que eles vão trabalhar e o pensamento daquela casa vai acabar seguindo aquela linha, ou daquele núcleo, ou daquela linha de pesquisa. E aí, o texto, ele é bem mais diferenciado no sentido ideológico, emocional, participativo. São os 2 textos acadêmicos científicos, mas dos 2 ao contrário. Por isso, alguns alunos falam, puxa, mas eu encontro texto seu de tudo quanto é jeito. É porque cada área tem uma particularidade. Até mesmo, por exemplo, a área teológica, que vai tirar essas questões e vai produzir textos mais baseados em reflexões filosóficas, diferente das ciências da religião, que vai buscar fonte já parecido, mais com os textos acadêmicos, porque tem mais essa inclinação. Então perceba, você conseguir compreender essas variações de casa, de professor, de composição textual, vai fazer com que os seus textos melhorem no sentido de você entender qual é o ambiente que você está passando, você está construindo como que isso está acontecendo, para quem que
que você está direcionando. E tudo isso vai fazer com que você seja capaz de compor, de produzir melhores textos de acordo com o seu público, que é o nosso grande objetivo, auxiliar a sociedade. Esse texto não deve ser para nós, ele deve ser para um público que vai ler e, de certa forma, ser beneficiado com essa leitura. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!